Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Certamente, a vitória de Daniel Ricciardo no Grande Prêmio de Mônaco de 2018 foi uma exibição notável de habilidade e resistência. Apesar dos desafios técnicos que reduziram drasticamente o desempenho de seu carro, ele conseguiu superar todas as adversidades e garantir a vitória. O australiano da RBR, na época, teve problemas ainda na 28ª volta, quando seu MGU-K, que recupera a energia cinética das freadas, parou de funcionar. Com 25% a menos de potência e correndo risco de, a qualquer momento, sofrer uma quebra, ele foi brilhante. Indo para a corrida, o pelotão chegou a Zandvoort e Daniel Ricciardo realizando uma largada perfeita a partir da pole position. Atrás, Sebastian Vettel resistiu a Lewis Hamilton, enquanto Max Verstappen ultrapassava as duas Haas na parte de trás do grid. No final de uma volta de abertura, Ricciardo ainda liderava, seguido por Vettel, Hamilton, Raikkonen e Bottas. Nas fases iniciais, houve pouca ação, com os 5 primeiros, mas Ocon se distanciando constantemente de Alonso, que estava seguro de ataques de Sainz. Enquanto isso, os 5 primeiros haviam se distanciado de Ocon, que ocupava o 6º lugar, com Ricciardo e Vettel tendo vantagem suficiente sobre o francês para fazerem suas paradas e retornarem à frente. Percebendo isso, foi a Mercedes que chamou Hamilton para trocar para um jogo de pneus ultramacios no final da volta 11. No entanto, o britânico acabou voltando atrás da Force India e partiu em perseguição. A parada de Hamilton desencadeou uma série de pitstops por todo o pelotão, enquanto o próprio Hamilton ultrapassava Ocon na frenagem para a Nouvelle Chicane, já que Ocon optou por não defender. Vettel fez sua parada na volta 15, retornando à frente de Bottas, com um novo jogo de pneus ultramacios. O finlandês parou na volta seguinte, recebendo um jogo de supermacios em seu carro, enquanto o líder da corrida, Ricciardo, recebeu um novo jogo de ultramacios. Isso deixou Raikkonen liderando a corrida à frente do australiano, enquanto Bottas retornava alguns segundos atrás de Alonso mais abaixo na ordem. Raikkonen entrou nos boxes na volta 17, colocando ultramacios. No entanto, mesmo com DRS, Raikkonen não conseguiu encontrar um caminho para ultrapassar Hamilton e logo se viu na mira de Bottas, que vinha em perseguição. Enquanto isso, na frente, parecia que Ricciardo estava indo para uma vitória fácil, até que uma súbita perda de potência cortou sua vantagem de 3 segundos para Vettel pela metade. No entanto, uma vantagem de potência de forma alguma garantia uma ultrapassagem, e assim como seu companheiro de equipe, Raikkonen, Vettel ficou volta após volta tentando ultrapassar em cima do carro à frente, ou seja, do carro de Ricciardo. Atrás, Bottas havia se aproximado de Raikkonen, permitindo que Hamilton escapasse, embora os três estivessem começando a se aproximar da, entre aspas, briga pela liderança. Durante o desenrolar da prova, Verstappen, que tentava escalar o pelotão no estreito circuito de Mônaco, dava um pouco de emoção à prova. Nas etapas finais ficou claro que Hamilton estava fora da disputa pela vitória, o britânico recuando meio segundo por volta com um desgaste horrível nos pneus dianteiros. Vettel, enquanto isso, estava passando por uma sequência de voltas lentas e rápidas para tentar pegar Ricciardo desprevenido, embora o australiano estivesse controlando calmamente seu ritmo para manter seu Red Bull danificado funcionando. Atrás, Bottas estava colado na traseira de Raikkonen, com Ocon se juntando a eles faltando 8 voltas para o final. De repente, parecia que haveria uma reviravolta tardia. Charles Leclerc havia acertado em cheio a traseira de Hartley, na Nouvelle Chicane. Na verdade, uma falha nos freios foi a causa do acidente. No final, os comissionários decidiram acionar um safety car virtual para remover os detritos. Após a bandeira verde, Ricciardo se manteve à frente de Vettel de forma perfeita com 5 voltas ainda para correr, para abrir mais 5 segundos de vantagem sobre a Ferrari. De fato, seria a última ação significativa da corrida, permitindo a Ricciardo conquistar uma magnífica vitória em Monte Carlo com seu carro danificado. Vettel ainda estava em segundo, claro, à frente de Hamilton, que tinha Raikkonen e Bottas grudados em sua caixa de câmbio na linha de chegada. Sem dúvidas, Daniel Ricciardo mostrou calma, profissionalismo e uma vontade gigante de vencer, apesar de todos os problemas. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar, para sempre ajudar a gente a trazer maiores e melhores conteúdos para vocês. Ativem o sininho, fiquem ligados, tem muito mais coisa por vir. É isso, rapaziada. Valeu, fui!